3 milhões e meio de pessoas que necessitam de assistência. 1,5 milhão de pessoas assistidas somente em janeiro de 2023. Mais de 18 milhões de dólares feitos em transferências para ajuda humanitária. Mais de 3 mil toneladas de alimentos distribuídos. Olá a todos e todas, meu nome é Bruno Melo, sou assessor especial de política externa da Equilíbrio. Hoje eu vim trazer um breve comentário sobre uma situação que já saiu de controle. O Líbano está entrando em seu 4º ano de uma grave crise econômica, política e social, ao mesmo tempo em que abriga o maior número de refugiados per capita do mundo. Essas crises levaram a altos níveis de pobreza e insegurança alimentar entre as comunidades libanesas e de refugiados. A primeira classificação integrada de fase de segurança alimentar, ou IPC, para o Líbano em setembro de 2022, descobriu cerca de 1,29 milhões de libaneses e mais de 700 mil refugiados estão enfrentando insegurança alimentar aguda. À medida que a crise continua a piorar e os preços dos alimentos aumentam, espera-se que a insegurança alimentar afete 1,46 milhão de libaneses e mais de 800 mil refugiados, que representa cerca de 42% da população total até o fim do mês de abril. Além disso, a incerteza política é elevada. O Líbano está sem um governo funcional e está preso em um vácuo presidencial. A volatilidade política aumentou. A tensão entre grupos, resultando em confrontos locais, está cada vez maior. A decadência econômica e estatal está desestabilizando o delicado equilíbrio político do país. O establishment político continuou a obstruir a investigação doméstica sobre a explosão de Beirute em agosto de 2020, que matou mais de 220 pessoas e feriu mais de 7 mil. Para somar-se essa situação, após o primeiro caso de cólera relatado no Líbano, o Ministério de Saúde Pública declarou um surto em 6 de outubro de 2022. Até 17 de janeiro de 2023, mais de 6.158 casos foram confirmados. A resposta global ao surto de cólera é liderada pelo Ministério da Saúde em nome do governo do Líbano. O Ministério da Saúde desenvolveu também, em coordenação com parceiros, um plano estratégico de preparação e resposta à cólera no Líbano. O plano operacional, como parte do plano OMS e Acnur, tem um papel geral de coordenação e aconselhamento. Então, para a gente entender um pouco mais desse panorama, vamos passar aqui por algumas esferas mais a fundo, além desse resumo que eu acabei de trazer para vocês. Então, mais de 2 anos se passaram desde a explosão catastrófica no porto de Beirute, em 4 de agosto de 2020. Também devastou metade da capital, causou extensos danos materiais, mas ninguém foi responsabilizado. A Human Rights Watch compilou centenas de páginas de documentos oficiais, sugerindo fortemente que alguns funcionários do governo estavam cientes de que a presença de nitrato de amônio no porto poderia resultar em um desastre fatal e aceitaram tacitamente o risco para a vida humana. Isso equivale a uma violação do direito à vida sobre o direito internacional. No entanto, o establishment político continuou a obstruir e a atrasar a investigação interna. Políticos implicados na explosão apresentaram mais de 25 pedidos para demitir o investigador-chefe, o juiz Tarek Bitar, e outros juízes envolvidos no caso, resultando em várias suspensões da investigação. A última série de contestações judiciais, apresentadas contra o juiz Bitar, resultou na suspensão da investigação, desde 23 de dezembro de 2021. O caso da explosão em Beirute ilustrou claramente a falta de independência e suscetibilidade do judiciário libanês à interferência política. Agora, indo mais um pouco para o impacto econômico, de acordo com o Banco Mundial, a crise libanesa está entre os piores episódios de crise desde meados do século XIX. Esse é o produto de 3 décadas de política fiscal e monetária deliberada e imprudente. O preço da cesta básica atingiu cerca de 1,2 milhões de libras libanesas, o que em reais daria cerca de 392, só para a gente ter uma ideia também do poder de compra como ele está. O Banco Central do Líbano desvalorizou a taxa de câmbio oficial para 15 mil libras por dólar, substituindo a taxa de décadas que foi de 1.500 por dólar. Embora considerada um passo para unificar as múltiplas taxas de câmbio do país, o valor da taxa do mercado permanece notavelmente mais baixo, superando 60 mil libras por dólar americano. Espera-se que a nova taxa de câmbio oficial impulsione ainda mais a inflação, particularmente sobre a eletricidade e bens importados. A moeda libanesa perdeu mais de 95% de seu valor pré-crise. Essa rápida desvalorização, bem como os gargalos da cadeia de suprimentos e a escassez de combustível, fizeram com que os preços dos alimentos aumentassem drasticamente em 483% em janeiro de 2022, em comparação com o ano anterior, e permanecessem altos em 322% em junho do mesmo ano. À medida que o Banco Central ficou sem reservas internacionais e suspendeu os subsídios à importação de bens mais vitais, os preços de eletricidade, água e gás dispararam.
aumentando 595% entre junho de 2021 e junho de 2022. Os aumentos de preço transformaram os serviços públicos essenciais para os negócios, a saúde, o alimento em um luxo que muitas pessoas não podem pagar. 70% das famílias disseram que tinham dificuldade em sobreviver ou estavam sempre atrasadas nas despesas básicas, e 22% disseram que às vezes ou muitas vezes não tinham o suficiente para comer, segundo uma pesquisa feita pela BBC e também pela Human Rights Watch. A crise teve um impacto devastador na prestação de serviços. As escolas têm lutado para operar em meio a demissões e greves de professores, cortes de eletricidade e internet, inflação. As escolas públicas, para centenas de milhares de estudantes libaneses e sírios, foram em grande parte fechadas nos últimos 3 anos. O setor de saúde está desmoronando em meio à migração de milhares de médicos e enfermeiras do Líbano, a escassez de medicamentos e suprimentos médicos e, claro, os cortes de eletricidade. O Fundo Nacional de Segurança Social, o maior prestador de serviços sociais baseado no emprego, está quase falido e não tem reembolsado os assinantes pelas suas contas médicas. Apesar do aumento do apoio dos estados doadores, soldados do exército libanês, cujos salários reais caíram de $900 para menos de 50 por mês, receberam aumentos salariais mínimos e tiveram que assumir empregos extras ou desistir. Dentro das forças de segurança interna do Líbano, as deserções, a incapacidade de chegar aos postos de serviço devido aos custos de combustível e a necessidade de reduzir os turnos para permitir que membros façam outro trabalho, reduziram sua capacidade de atender às necessidades de segurança da população. O sistema de proteção social do Líbano sofre de grandes lacunas de cobertura e é cronicamente subfinanciado. Desde a crise financeira, o Líbano introduziu apenas um novo programa de assistência social, o projeto Rede de Segurança Social de Emergência, financiado pelo Banco Mundial para fornecer transferência de renda para mais de 150 mil famílias durante o ano de 2022. À medida que a crise se aprofundou, muitos recorreram a perigosas rotas de migração para a Europa via marítimo. Em abril, um barco que transportava cerca de 80 libaneses, sírios e palestinos afundou na costa de Trípoli após sua interceptação pela Marinha do Exército Libanês. Apenas 48 sobreviventes foram resgatados. A Associação de Bancos Libaneses retomou uma nova greve em 14 de março, resultando no fechamento de bancos comerciais até o dia 22, quando a BL encerrou muito mais por pressão do Banco Central do que de novas ações. Em um relatório de 23 de março deste ano, o Fundo Monetário Internacional enfatizou a necessidade urgente de reestruturação do sistema financeiro, unificação da taxa de câmbio e aumento das receitas fiscais. O Grupo Internacional de Apoio ao Líbano, que inclui as Nações Unidas, a União Europeia, a Liga Árabe, mais meia dúzia de países, incluindo os Estados Unidos e a França, disse nesta última quinta-feira que estava seriamente preocupado com as ramificações de um prolongado vácuo presidencial. Disseram então: o status quo é insustentável, estava paralisando o Estado em todos os níveis, dificultando a capacidade do país em enfrentar a crise econômica. Por falar em crise, vamos dar uma atenção também especial à crise elétrica. A crise elétrica, se formos perceber, ela vem de décadas de corrupção e má gestão, com um Estado incapaz de fornecer mais de 2 a 3 horas de eletricidade por dia. Embora os apagões generalizados afetem todos os que vivem no Líbano, a crise exacerbou a desigualdade no país. A situação humanitária no Líbano continua a piorar, provocando o aumento da pobreza e do desespero. O colapso econômico está entre os piores globalmente nos tempos modernos. Causou inflação, desempregos severos, colocando os custos de vida, como aqui já falamos, fora do alcance de milhares de pessoas e resultando em necessidades humanitárias agudas. Cerca de 50 a 60% da população libanesa provavelmente vive abaixo da linha da pobreza. Os refugiados foram significativamente afetados por um aumento acentuado da pobreza, tendo acesso limitado a alimentos, educação, cuidados de saúde e outros serviços básicos. E claro, a gente não pode pensar somente na situação interna sem pensar um pouco do contexto externo também que o Líbano está situado. Síria, Irã, Arábia Saudita e outras potências regionais exercem sua influência no Líbano através de aliados políticos locais e representantes. A disputa da fronteira marítima do Líbano com Israel aumentou muito durante o verão, depois que o navio começou a montar uma plataforma de perfuração israelense no campo de Karish, uma área disputada rica em gás natural e petróleo. Em 11 de outubro do ano passado, Líbano e Israel chegaram a um acordo historicamente demarcando a fronteira marítima disputada após anos de negociação mediadas pelos Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU prorrogou o mandato da Força Inteirinha das Nações Unidas do Líbano, ou UNIFIL, até 31 de agosto de 2023. As agências de segurança libanesa continuam a receber assistência de uma série de doadores internacionais, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, o
Reino Unido, a França e a Arábia Saudita. O parlamento tentou eleger um presidente mais de 10 vezes até agora e falhou em cada tentativa, com nenhum candidato chegando perto de receber o apoio majoritário de 2/3 no primeiro turno de votação para se tornar o presidente. O principal candidato apoiado pela oposição é Michel Mouawad, muitas vezes recebendo cerca de 40 votos. Mas dada a divisão entre os deputados recém-eleitos dessa mudança e a falta de coesão dentro da oposição, mesmo sem o apoio do Hezbollah, a candidatura de Mouawad foi amplamente condenada desde o início. O Hezbollah, cujo apoio é amplamente visto como um requisito não oficial antes que um candidato possa ser eleito, até agora se recusou a nomear um candidato na eleição, optando por votar em branco. Acredita-se que isso ocorra porque há um desacordo dentro do bloco alinhado ao Hezbollah sobre quem eles deveriam apoiar. As questões estão relacionadas com Gebran Bassil, genro de Michel Aoun, chefe do Movimento Patriótico Livre, que se recusa a apoiar Sleiman Frangieh, o candidato preferido do Hezbollah, ou o comandante do exército Joseph Aoun, o homem que muitos argumentam que provavelmente será o candidato de consenso no futuro e acabará por sendo eleito presidente, já que Bassil tem suas próprias aspirações presidenciais. O parlamento está atualmente de férias para os feriados e o ano novo, mas mesmo quando o presidente do parlamento, Nabi Berri, pede outra sessão eleitoral especial, poucos esperam que hajam resultados diferentes até que Joseph Aoun possa dar ao Hezbollah as garantias necessárias de que ele não interferirá em seus assuntos para que ele possa ser oficialmente nomeado e apoiado como candidato, algo que deve levar um período bem prolongado. Então esse foi um pouco do panorama geral para a gente entender. Então, sem o fortalecimento das instituições internas, o combate à crise libanesa dificilmente vai ser efetivo. Então, são várias etapas que a gente tem que seguir. Mesmo com o apoio internacional, a gente vê que também o apoio ele vem junto de uma série de interesses e disputas de poder, tanto regionais quanto internacionais. Se vocês quiserem saber mais, fiquem de olho nas redes sociais do Equilíbrio. Muito obrigado.